Pessoal, vamos para a nossa última aula na matéria de antropologia bíblica, falando agora acerca da origem da alma. Então, primeiramente, as palavras nefesh, do hebraico, a nefs, do árabe, atman, do sânscrito, psique, do grego, e animus, ou anima, do latim, significam literalmente em português alma. A palavra alma significa pescoço ou garganta. Tem também o sentido de cinta. Esses sentidos são figurados para conduzir o pensamento de fôlego ou respiração. Portanto, é errado dizer que o homem tem uma alma, mas que o homem é uma alma. Na verdade, o que se constitui o seu ser. Ele é esta alma. Se esta alma não está mais presente, ele não está presente. Apenas um corpo morto em decomposição. A vida enquanto a alma está presente neste corpo, está animando, da onde vemos aí o sentido óbvio da palavra alma, portanto, é errado dizer, isso aqui eu já fiz a leitura, portanto pode-se dizer que a vida começa com uma respiração, Gênesis 2:7, Jó 33:4, e termina com uma expiração. Desde os tempos mais antigos, muito papel e tinta já foram gastos por filósofos e teólogos nas tentativas de explicar a origem da alma, mas até hoje esse fenômeno continua sendo um mistério, e como não temos aqui pretensão de dar a palavra final a seguir, apresentamos algumas dessas teorias. Aí partimos agora, primeiramente, para as teorias pré-existencialistas acerca da alma, acerca da vida, acerca da alma. E aí temos esses personagens aí, tratando acerca de pré-existencialismo, começando com Platão. A palavra pré-existencialismo por si só já diz tudo. Essa teoria diz que as almas foram previamente criadas por Deus e guardadas para, no ato da concepção, serem comunicadas a cada ser humano. Essa teoria foi explicada por Platão, Filon, Orígenes e mais tarde por Julius Biller e Scotus Erigena. Platão, esse filósofo grego, ensinava que todas as almas foram criadas previamente antes de qualquer existência física do ser humano. Seu ensino era a base da doutrina da reencarnação, por isso ele dizia que as almas passam por várias encarnações até se purificarem das impurezas contraídas em vidas anteriores. Segundo Platão, as almas adquirem ideias intuitivas, não derivadas dos sentidos, existências sucessivas. Segundo ele, isso explicaria o fato da impressão de que conhecemos uma pessoa ou lugar que nunca vimos, o tal do déjà vu, Então a pessoa tem essa sensação de que já viu a determinada pessoa, já passou por determinada situação, que aquilo já é sabido por ela. E além de tantas coisas que a pessoa conhece, sabe, e que não foi adquirida por meio dos sentidos mais básicos, mas que é um conhecimento que já está na mente dela. E Platão olhava para isso e via nessas características resquícios destas vidas anteriores. Então esta alma transmigrou-se de vidas passadas, sendo agora, estando presente agora nesta pessoa e relembrando-se então de alguns aspectos, ou pelo menos de alguns conhecimentos prévios. Então esse é um postulado de Platão. Segundo Platão, isso aqui já foi lido, Platão pensava que o corpo era matéria perecível, mas que a alma existia no mundo celestial em forma de ideia pura, antes da sua encarnação no corpo humano. A alma, portanto, era incriada e imortal, uma parte da divindade. O corpo é a prisão da alma. A alma está trancada no corpo como uma ostra em sua concha. Na ocasião da morte, a alma deixa o corpo para voltar ao mundo celestial e para ser reencarnada em alguma outra pessoa. A adaptação que Aristóteles, outro filósofo grego, fez de Platão ao dividir a alma nos seus aspectos animal e racional foi desenvolvida ainda mais na doutrina católica romana, através de Tomás de Aquino, que ensinava que a alma era criada no céu e colocada no corpo em formação na ocasião da vivificação do ventre materno. Não podemos nos esquecer que as ideias de Platão estão ligadas a toda a concepção da época do mundo grego, e que a matéria era pré-existente, tá certo? Inclusive havia, para Platão, nesse caso, um mundo de pura ideia, um mundo apenas ideal, onde os seres imateriais estavam em estado de perfeição e também de eternidade. Então temos aí a matéria como um ser perecível, oriundo de algo imperfeito,
que era também eterno juntamente com o ser imaterial, juntamente com o ser perfeito, né? O ser que está no plano das ideias, da pura ideia, e que este ser imaterial, quando da encarnação, ele se mistura com esse ser imaterial, que é a matéria em decomposição, a matéria que é inerentemente má, e que aprisiona esse ser imaterial durante algum tempo até que ele seja liberado, até que ele seja liberto. Inclusive, a pregação acerca de ressurreição passou por muitos problemas para interagir com a cultura grega por causa desse conceito. Esse conceito que tem uma origem no gnosticismo, e o gnosticismo que com certeza foi influenciado por ideias oriundas aí do Oriente, da Índia, ideias que vieram por meio destas seitas que trafegavam por lá por causa do intenso comércio entre as cidades gregas, entre essas cidades de muita movimentação de pessoas, de comerciantes, de mestres, de gurus que traziam essas ideias e anunciando elas ali, propagando, acabavam influenciando, os filósofos acabavam fundindo seus postulados com essas ideias. Então Platão é influenciado de certa forma pelo gnosticismo, por essa concepção da matéria como inerentemente má e como pré-existente. Ele elabora este conceito, vamos dizer assim, estabelecendo uma dualidade entre o mundo espiritual, o mundo perfeito da alma, e o mundo da matéria, e esta alma sendo então, passando por estágios, por fases, se misturando com a matéria, se libertando dela, até um estado de purificação total, quando então não retornaria mais a este mundo material. Mas claro, isso é uma influência que na verdade é até uma influência externa que foi adaptada por ele à sua forma de pensamento, sendo depois modificada por Aristóteles, né? Aristóteles enxergando uma divisão entre razão e alma, e mais para frente a Igreja Católica aí corrigindo alguns pontos que são conflitantes com a doutrina sagrada, né? Tomás Aquino aí trabalhando, elaborando nessa questão, separando totalmente, excluindo totalmente esse elemento gnóstico e colocando como que a alma sendo criada por Deus no ato da concepção. Então temos aí a questão de Platão e a influência do gnosticismo, né, dentro desse pensamento. E aí temos o filósofo judeu Filon. Filon, o famoso filósofo judeu de Alexandria, dizia que as almas emanadas de Deus foram atraídas pela matéria e castigadas ao serem encarnadas nos corpos humanos. E segundo o Talmud, aí temos abaixo aí Filon, e segundo o Talmud, um livro de jurisprudência judaica ou hebraica, todas as almas foram criadas no princípio e guardadas como grãos num trigo ou celeiro de Deus, até que chegasse o tempo de se unirem aos corpos que lhe foram designados. Isso explica a pergunta dos discípulos do Senhor Jesus em João 9,2. Veja que, tanto a questão de Filon já tinha muito mais contato com o mundo grego. Ele era filósofo, ele tinha muito contato com essa filosofia apresentada na época. E ele também olhava para a matéria como um ser inerentemente mau, um ser contaminante. Então ele olhava para a união entre a alma e o corpo como uma contaminação. A alma se contaminava com a matéria. E ao se contaminar, ficava em estado de pecado, separada de Deus, entrando aí a questão dos sacrifícios, né, do culto, da santificação, e também da separação entre alma e corpo como algo benéfico, algo que traria libertação à alma. Então, de certa forma, esse conceito, pelo menos algo dele, está presente aí também no pensamento de Filon de Alexandria. Com relação ao Talmud, vemos o pré-existencialismo no sentido de que Deus criou todas as coisas, inclusive as almas. As almas foram criadas por Deus, guardadas para um determinado momento, em que como uma semente é guardada num celeiro e é lançada à terra, quando se quer colher dali algum fruto, a alma também é guardada nos celeiros de Deus para ser lançada ao corpo quando ali se formar uma pessoa, né? Se formar uma vida. Aí temos Orígenes agora, filósofo e exegeta do século III. Foi um dos pais da igreja e foi considerado um grande teólogo. Segundo ele, conforme a sua eterna justiça, Deus criou todas as almas iguais, e que a atual diferença dos seres humanos é devido a diferentes comportamentos em existência anterior. Que aí temos também Orígenes sendo influenciado de certa forma por esse conceito grego.
e com o Filon também colocando o relacionamento entre alma e corpo como um elemento contaminante para a alma, sendo o corpo então uma prisão para a alma novamente, e a questão da libertação, o Filon e o Talmud com certeza caminhando aí pela senda da tradição judaica, né? A purificação por meio dos atos de santificação, e Filon com certeza associando essa purificação agora, veja, mantém-se um conceito base que é transmitido através dessas escolas influenciadas pelo pensamento grego, excluindo a ideia de reencarnação, por ser um conceito completamente gnóstico e de influência de seitas orientais, e colocando a questão da contaminação por meio do pecado, devido à matéria, devido ao contato com a matéria, e a purificação pelo caminho judaico, os sacrifícios do templo, pelo caminho cristão, a salvação em Cristo Jesus. Mas você vê perfazer por essas tradições esta cultura, né, essa mesma influência do pré-existencialismo e da dualidade entre o bem do mundo espiritual e o mal do mundo material. Scotus Erigena dizia que o pecado entrou na humanidade num período anterior ao tempo, e por isso todo homem nasce pecador. Julius Miller aceitou esse pensamento para conciliar a universalidade do pecado com a culpabilidade responsável de cada ser humano. Então ele continua essa ideia da contaminação, mas ele avança no sentido de colocar essa contaminação num período até anterior à criação humana, como sendo um ambiente já contaminado desde antes da criação humana. E aí temos aí um pré-determinismo até, né, colocando o homem como pecador já desde antes da sua existência, uma vez que ele passará a existir num ambiente já contaminado, virá a existência num ambiente que já lhe trará essa contaminação, essa degradação, né, só pelo fato dele passar a existir dentro desse ambiente. E sendo assim, a restauração, a culpa universal fica assim provada por meio desses pensadores, né? A culpa universal fica provada, e os homens então escolhidos por Deus serão separados, serão livres, serão salvos desta culpa que já é universal, que já é compartilhada por todos, serão salvos desta culpa por um ato gracioso, um ato poderoso de Deus que liberta aqueles a quem determinou que seriam libertados, né? Então temos a Scotus Erigena, aproveita as ideias do pré-existencialismo, da questão da contaminação da alma com a matéria, e também acrescenta o problema aí do pecado universal por meio desta concepção de que o homem entra à existência dentro de um ambiente já contaminado. E aí temos a questão da objeção acerca dessa escola de pensamento, que diz: parece que muitos filósofos e teólogos fizeram seus cálculos sem se importar muito com o que diz a Bíblia, ou seja, não se pautaram tanto pelo que é defendido pela Sagrada Escritura. Mas mesmo assim tiveram seus admiradores e arrebataram muitos discípulos. O atual espiritualismo é baseado nas teorias platônicas, aristotélicas, gnósticas e outras heresias construídas na antiguidade. Veja que esta influência vai passando de pensadores, algum resquício dela resta, e algumas ideias, mesmo que modificadas, mas se você puder analisar este caminho, né, analisar esta corrente que veio desde pensadores antigos, né, e você vê que algo deles restou nessa doutrina, mesmo que modificado, você vê a linha de continuidade. Se a alma era cônscia e pessoal numa outra existência, por que então não temos lembrança nenhuma daquela existência? Por que não nos lembramos de uma forma clara e lúcida acerca dos fatos daquela existência anterior, né? Se eles estão presentes, se esta alma é aquela alma, se esta alma viveu em outro corpo, em outro lugar, e daquele corpo migrou para este agora, porque ela não traz consigo elementos daquela vida a qual ela viveu, uma vez que o corpo foi destruído, mas ela não foi destruída, e ela passa a viver agora em outro corpo, né? Por que então ela não traz lembranças objetivas acerca daquela vida anterior? Se era inconsciente e impessoal, como explica que um ato moral de tão grandes consequências como o pecado pudesse ser executado por ela? Além de tudo, tal teoria contradiz o ensinamento de Paulo, que diz que o pecado e a morte são consequências do pecado de Adão.
Então vemos aí a culpa universal dentro da teologia de Paulo sendo fundamentada num ato pecaminoso de Adão e na transferência a partir de Adão para a sua descendência. O texto de Gênesis 1:31 relata que tudo que Deus fez viu que era bom. E no capítulo 2:7 relata como Deus criou a alma de Adão e que isso ocorreu no ato da criação de seu corpo físico com respeito à entrada do pecado na humanidade. Isso está claro em Gênesis 3:6. Veja que alguns teólogos eles laboram nem sempre fundamentados naquilo que a palavra de Deus assevera, naquilo que ela deixa claro acerca do seu posicionamento em relação aos fatos. Muitas das vezes ele elabora respeitando alguns conceitos filosóficos que ele considera importantes e válidos, e para tanto ele omite, ele distorce até, modifica de uma certa forma o entendimento sobre alguns textos bíblicos para se adaptarem àquele conceito filosófico que ele quer preservar. Então, por exemplo, com relação à entrada do homem no mundo, a Bíblia Sagrada não diz que ele entrou de uma forma degradada. A Bíblia Sagrada diz que tudo era bom e que o homem vivia em perfeição. E a partir de um ato dentro do seu livre-arbítrio, ele escolheu a desobediência, e em decorrência da desobediência, a condenação e a morte por meio do pecado. Então, este homem não estava já em degradação, ele degradou-se em vista de uma escolha. Essa escolha de desobediência levou à inimizade contra Deus e à corrupção do pecado. O pecado trouxe a morte. Então, a Bíblia Sagrada contradiz alguns conceitos defendidos aí por teólogos e filósofos. E a gente prefere optar pela segurança das Sagradas Escrituras. Veja agora acerca do traducionismo, tratando sobre a origem da alma. A teoria traducionista diz que as únicas almas que Deus criou foi a de Adão e a de Eva, e que de lá para cá os pais geram tanto o corpo físico como a alma espiritual dos filhos. Então ele está falando aqui de um ato criador único da parte de Deus, e que este ato criador, na verdade, gerou seres que se propagam ao longo da história, tanto transmitindo para as próximas gerações suas cargas genéticas e produzindo o corpo dos seus filhos, que é gerado no ventre materno, a partir da fecundação, quanto também é transmitido para este corpo a alma, e que os pais também geram não só o corpo físico, mas a alma da pessoa. Então esse traducionismo diz que os seres humanos, depois do ato criador de Deus na origem, eles é que produzem os demais seres. E essa produção que é feita tanto no âmbito físico quanto no âmbito espiritual, ela é responsável pela transmissão do pecado que foi adquirido por Adão e por Eva no paraíso. Eles transmitem porque eles geram não só o corpo físico, mas também o ser espiritual desta pessoa, desses filhos, né? Veja só, isto é, as almas dos filhos são geradas pelos próprios pais. Para sustentar esse pensamento, o traducionista se baseia na hereditariedade do pecado, ou seja, o pecado herdado de Adão. Os textos bíblicos apresentados pelos tradicionalistas são Gênesis 1:22, 28, 2:8, que fala do término da obra criativa de Deus, e 2:7, onde fala sobre a criação da alma de Adão, enquanto que nos versos 21 e 23 fala sobre a criação de Eva. Veja ainda Gênesis 46:26, Salmo 52:5, João 1:13, 3:6 também, Romanos 1:3, 1 Coríntios 11:8, e temos aqui em tela Hebreus 7:9-10, que diz: e por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, tratando acerca do evento em que Abraão paga dízimo a Melquisedeque, e o autor de Hebreus, desenvolvendo o raciocínio, fala que Levi pagou dízimos a Melquisedeque, porque estava em Abraão, que estava contido dentro de Abraão, que era o seu ascendente. Então Abraão dará continuidade por linha genealógica, chegando até Levi. Assim Levi está em Abraão e paga dízimos a Melquisedeque, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então veja aqui um texto que favorece a ideia traducionista. Objeção: os que refutam o traducionismo disse que essa teoria erra porque, sendo a alma uma substância espiritual,
não pode ser dividida, mas o tradicionista diz: Deus pode distribuir uma substância primária por métodos que o homem desconhece. Aí parte por essa ideia de que Deus pode realizar quaisquer feitos, né, que queira realizar. Essa teoria não pode prevalecer diante da impecabilidade da natureza humana de Jesus Cristo, mas o tradicionista responde: a natureza humana de Jesus foi privada do pecado numa concepção sobrenatural, conforme Lucas 1,35, João 14,30, Romanos 8,3, 2 de Coríntios 5,21 e Hebreus 7,26, eles citam também, né? 7,26. Agora, veja só, a ideia traducionista é essa. Então temos Abraão, Isaac, Jacó, que lutou com o anjo, e os levitas. E esta linha de continuidade entre eles vem da palavra tradição, né? Transmitir, dar continuidade. Então o traducionista diz: esses seres que são gerados a partir de seus pais, eles são gerados numa totalidade, tanto no que diz respeito à carne, quanto no que diz respeito ao âmbito espiritual, à alma deste ser. Sendo assim, se eles são gerados por seres pecadores, são pecadores como aqueles seres que o geraram, porque eles são totalmente oriundos desse ser. Então o traducionista olha para a questão da geração e da continuidade dessa forma, dessa maneira. Aí vemos agora os criacionistas. O criacionismo. A teoria criacionista afirma que a alma é criada imediatamente por Deus no ato da concepção, isto é, no momento em que a pessoa passa a existir. Essa teoria é defendida por Aristóteles, Jerônimo, Pelágio e depois pela Igreja Católica e pelos teólogos da Reforma até. Aristóteles dizia que as almas são criadas diariamente por Deus. Tomás de Aquino, de acordo com a biologia de seu tempo, disse que o feto é animado, vivificado inicialmente pela forma vegetativa, depois pela sensitiva ou animal. E finalmente, quando seu cérebro está desenvolvido o suficiente, recebe a alma racional ou espiritual. A teologia posterior defendeu a ideia de que a alma espiritual é infundida assim que existe uma nova vida, isto é, no primeiro momento da concepção, enquanto é formado o embrião humano. Para explicar a contradição do pecado universal, é feita uma combinação do platonismo com o aristotelismo. Ao entrar no corpo contaminado pela herança corrupta de Adão, a alma é manchada pelo pecado. O principal argumento em favor dessa teoria, na opinião de alguns, é a originalidade irrepetível de cada pessoa humana, a qual não pode ser explicada pela mera combinação de disposições ou qualidades dos pais. Como provas escriturísticas são citados esses textos bíblicos: Eclesiastes 12:7, Isaías 43:5, 57:16, Zacarias 12:1 e o que temos em tela aqui, Hebreus 12:9, que diz: além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então observe que Deus é colocado como Pai dos Espíritos, e ele está sendo feita aqui uma analogia entre os pais dos seres humanos que os corrigiam, que eram referenciais para eles, que foram os que os geraram, seres humanos que geraram esses seres humanos, que os corrigem, que os educam, que cuidam, né, para que possam crescer. E aí o autor usa essa questão da reverência, né, nós os reverenciamos, e aí ao lado, paralelamente, coloca não nos sujeitaríamos muito mais ao Pai dos Espíritos. Então veja, esse paralelo que existe aqui entre o Pai que gerou os seus filhos e que os cria, né, os pais, e Deus que gerou os Espíritos, que merece que nos sujeitemos a Ele, ilustra bastante essa questão da diferença entre a geração dos corpos e a geração do âmbito espiritual, a geração da alma. Então temos os seres humanos geram corpos humanos, os seres humanos geram matéria humana, os seres humanos geram cargas genéticas que transmitem aos seus descendentes, inclusive transmitem o defeito do pecado que foi adquirido no Éden. E Deus gera o espírito, Deus gera a alma. Inclusive texto bíblico que diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Veja que Deus deu o espírito. E aí o espírito, quando volta a Deus, é julgado imediatamente, se justo,
se salvo, vai aguardar o paraíso e a ressurreição. Se condenável, vai para o inferno aguardar o julgamento e lago de fogo. Então temos a separação entre o homem que gera a carne, os seres humanos, os pais geram a carne, o corpo físico, e Deus gera o ser espiritual. Então temos aí este versículo que ilustra essa situação. Então nessa ilustração temos aqui aquela figura ilustrativa do quadro, que fala acerca da criação de Deus, o ato criador em relação a cada indivíduo da sociedade. Cada indivíduo, ao ser gerado no ventre materno, de seus pais recebe toda a carga genética, recebe inclusive o defeito do pecado por hereditariedade, e recebe as características físicas, que são herdadas, mas de Deus vem o seu elemento espiritual, é criado por Deus, é gerado por Deus e é colocado naquele ser aquele óvulo que foi fecundado, que está crescendo, se desenvolvendo e que logo virá a ser um ser humano completo. Objeção: aqueles que não concordam com o criacionismo objetam dizendo que seus argumentos não prevalecem porque os textos mencionados acima mostrando a criação imediata de Deus, pois de qualquer forma, em última análise, Deus é o criador de tudo. Então, de certa forma, Deus é o criador de tudo. Então, o autor não tinha tanta preocupação de dizer que Deus criava especificamente cada pessoa, mas que todos foram criados por Deus. É isso que ele está argumentando aqui. Sobre a impecabilidade da natureza humana de Cristo, pode-se responder que, assim como Cristo teve um nascimento virginal, sobrenatural, de igual modo poderia sobrenaturalmente ter sido preservado da corrupção da alma por uma santificação especial. Para combater a teoria criacionista ou tradicionista, refuta dizendo: com respeito à individualidade dos filhos, pode-se dizer que os filhos são de dois pais diferentes, e a combinação de traços diferentes de dois seres daria como resultado um conjunto de traços também diferentes de ambos. Além disso, se os pais geram somente os corpos físicos dos filhos, logo então esses filhos podem ser comparados a meros animais. Então, o traducionista apela dizendo que se os seres humanos geram somente a questão do corpo físico, logo eles geram animais. As diferenças individuais ausentes no começo da vida de siameses ou gêmeos univitelinos podem ser explicadas pelo resultado da imprevista combinação dos gametas. Da mesma forma em que a água possui algumas propriedades do oxigênio e do hidrogênio, pela diversidade do ambiente e da educação, diversidade essa que cada pessoa vai assimilando pela opção individual. A teoria criacionista não explica com satisfação o modo em que o homem contrai a hereditariedade do pecado de Adão. Como sabemos, o corpo físico não tem qualidade moral. E se a alma é criada pura no momento da concepção, onde e como se instala o pecado herdado de Adão? Além disso, surge outra pergunta difícil de ser respondida pelo criacionismo. O matrimônio foi instituído por Deus somente para os corpos serem produzidos ou para a formação total das pessoas humanas? Então temos aí até uma certa tendência do próprio autor pelo traducionismo, da questão da geração ampla, a geração completa em relação aos pais serem responsáveis pela criação do corpo físico e serem também os geradores do elemento espiritual constituinte desse ser humano. Então, temos aí as duas ideias. Não há aqui uma questão de heresia, há uma questão de interpretação. Então há teólogos que tendem para o traducionismo e teólogos que tendem para o criacionismo. Então aqui é um debate que se prolonga e que é bastante interessante. Agora vamos partir para a questão da transformação do homem natural para o homem sobrenatural. A transformação do homem natural para o homem sobrenatural. Ponto aqui bastante importante da antropologia bíblica, um ponto fundamental da antropologia bíblica. Veja só. Existem três tipos de homem: o mau, o bom e o perfeito. Por perfeição nos referimos à perfeição relativa, que pode ser contaminada e não a perfeição absoluta que somente Deus a possui. Tá certo? Então estamos falando de uma perfeição relativa em relação àquilo que o homem pode alcançar por processo de santificação, mesmo que possa também perdê-la. Todo homem perfeito é bom, mas nem todo homem bom é perfeito. A moral do homem natural é simplesmente volitiva, só está na vontade,
mas não é compreendida pelos expedientes da razão nem do espírito. O homem natural sente o imperativo categórico do dever, mas ainda ignora o suave optativo do querer. Ele vive no período da lei e do temor, mas ainda não entrou na atmosfera do verdadeiro amor. Deixou o Egito da velha escravidão do homem profano, mas antes de entrar na terra da promissão tem que atravessar o deserto árido da disciplina. Esse homem é moralista, mas ainda não é virtuoso. Ele ainda ignora o jugo suave e o peso leve do querer espontâneo. É um talento moral, mas por não ter nascido de novo, ainda não é um novo ser espiritual, pois ele age com dificuldade, gemendo sob o pesado fardo da obrigação moral, enquanto o homem integral age com jubilosa leveza e espontaneidade. O homem moralista é um homem bom, mas não um homem integralmente perfeito. Pode ser até um cristão, mas por ainda não possuir a natureza de Cristo, não é cristificado. Portanto, não pode dizer, já não vivo, mas Cristo vive em mim. Quando o homem experimenta o novo nascimento, passa de um plano material para um plano espiritual. Ao receber a natureza de Cristo, ele entra na zona da consciência divina, verticalizando todas as funções da vida horizontal. Durante todo esse processo que medeia entre o horizontal e o vertical, está o homem empenhado num processo de ascensão difícil, sacrificial, doloroso, está carregando sua cruz. Está trilhando o caminho estreito, procurando entrar pela porta estreita. Está usando de violência para tomar de assalto o reino de Deus. Ser bom é para ele, nesse período, uma medicina amarga e ainda não um saboroso manjar. A bondade do homem volitivamente moral não pode deixar de ter algo de fúnebre, de lúgubre e triste. Lúgubre e triste. Nesse período ele é tristonhamente bom, ao passo que o homem integral é radiantemente bom. Diria que o primeiro é tristificado, enquanto o segundo é cristificado. De qualquer etapa da jornada, ascensionalmente da moral volitiva, pode o homem voltar atrás, apostatar, decair e recair para planos inferiores, mas das alturas da ética espiritual do homem integral não há regresso nem recaída para planos inferiores, uma vez que ninguém pode desejar ser infeliz depois de ter sido realmente feliz, porque a felicidade não é senão a voz do instinto da conservação, lei básica de todos os seres. Pode o homem moralmente bom, tristemente virtuoso, infelizmente bom, deixar de ser bom, enquanto esse ser bom não coincide integralmente com o ser feliz. Ora, só no plano da ética espiritual, o homem integral, na ética espiritual do homem integral, é que o ser bom coincide integralmente com o ser feliz. Veja que a antropologia bíblica, desde o início, quando analisa o homem desde seus aspectos mais básicos, a sua formação material, passando aí pelas questões sociológicas, a concepção do homem como um ser diferenciado, o homem como um ser com capacidade racional, de inteligência, volição, analisando a questão espiritual, a estrutura espiritual que constitui esse homem, seja dicotômica, tricotômica, seja traducionista, criacionista, vemos agora a completude de toda essa análise, mostrando qual é o objetivo, qual é o caminho ascensional desse homem, para o que este homem tem que evoluir, ou seja, qual é o paradigma que esse homem tem que buscar. E aí o texto em tela temos Mateus 5,48, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E como é absurdo para o homem natural olhar para esse aspecto de perfeição e ver nele um paradigma, ver nele algo que possa ser buscado, que possa ser referência para a sua vida. Porque o homem natural está completamente dissociado daquilo que Jesus Cristo representa quando veio à Terra e quando encarnou, quando passou pelo processo da kenosis, quando diminuiu a si mesmo, humilhou-se a si mesmo e viveu entre nós. João, quando fala acerca de Jesus, ele diz que nós tocamos a palavra da vida. João diz que ele esteve entre nós e que ele foi acessível, ele foi referência, ele curou, ele evangelizou, ele esteve se relacionando com os seres humanos e mostrando para eles qual é o referencial de Deus, dentro de um aspecto humano, não de um aspecto sobrenatural divino, um aspecto além
humano. Ele trouxe Deus para andar na terra. Ele trouxe Deus para se relacionar com os homens, no nível deles, como um pai que desce até o seu filho e que procura se despojar de toda a complexidade do ser que ele é, para entender o filho na sua simplicidade, na sua singeleza, na sua singeleza de pensamento. Então Deus desceu até o homem, não para entender o que ele já o conhece muito bem, mas para que o homem o entenda, para que o homem o compreenda e o homem veja a possibilidade de tornar-se também um ser perfeito. O que ele fala aqui acerca de ser perfeito não é simplesmente o ser moral volitivo, como ele diz, um ser natural que não manifestou ainda a fé sobrenatural e não ainda passou para essa outra esfera de vida. O homem natural, homem volitivamente moral, né, que exerce uma moral por interesse somente, uma moral de reciprocidade, de trocas, né? Ele é moral porque isso lhe favorece, ele é moral porque isso lhe proporciona algum bem. Este ser não tem condições de chegar até o nível desta perfeição que está sendo tratada aqui. Então este ser volitivamente moral, que apenas age numa moral recíproca, que busca agir moralmente porque encontra nisso algum tipo de resultado, ele simplesmente age assim quanto interessante para a sua realidade, né? Porque ele vive no âmbito natural ainda. Agora, quando ele passa essa barreira do homem natural e ele passa de fato a se relacionar com Deus, ele entende que seus pecados foram perdoados, ele entende que ele agora é um filho de Deus, que ele está numa comunhão, num relacionamento direto com Deus. O seu ato, a sua atitude de moral, a sua ética, o seu comportamento, a sua fala, o seu pensamento, ele é regido agora não por obrigatoriedades morais de troca, de reciprocidade, de relacionamento, de interesses, de algo interessante para o seu plano prático da sua vida, mas sim por causa de um relacionamento estabelecido com um ser espiritual maior, superior, do qual ele obtém tudo aquilo que ele precisa. Então, a sua alegria vem de Deus, a sua paz vem de Deus, a tranquilidade da sua vida, a sua certeza está fundamentada em Deus. Então, independentemente daquilo que o mundo lhe apresente, das formas como as coisas se apresentam perante ele, ou como o mundo o entenda, o veja, o trate, ele não é mais regido pelas coisas do mundo, ele não é fruto do meio. Ele poderia até ser, enquanto ele era um ser natural, ele poderia até ser fruto do meio, mas a partir do momento que ele estabelece um relacionamento verdadeiro com um ser sobrenatural, com Deus, através de Jesus Cristo, que estabeleceu essa ponte, ele é o único mediador entre Deus e os homens. A partir desse momento ele é regido não mais pelas leis que regem este mundo, mas pela lei que vem da parte de Deus. É o que Paulo coloca em Romanos. É o nomos tu pneuma, é a lei do Espírito que está dentro dele e que faz ele responder não a este mundo, responder não às questões, às situações que estão à sua volta, mas ele responde diretamente a Deus. Então aquilo que ele faz para Deus. Por isso que este homem vive para a glória de Deus. Ele encontrou um sentido e um objetivo muito maior para a sua vida, para a sua existência. Diferentemente daqueles que dizem que não há significado na vida, ele encontrou um significado espiritual, um significado eterno, um significado absoluto para a vida. O significado da vida dele é viver para a glória de Deus. Com isso ele alcançou um desenvolvimento, uma evolução dentro do seu plano de existência. A sua existência agora ampliou um nível de importância muito maior. Então ele encontrou agora uma forma de evolução onde ele busca o paradigma correto para a sua vida. Ele busca se pautar pelos parâmetros de Cristo Jesus, alcançando então a possibilidade de, como Paulo, professar: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vive através da minha vida, vive através das minhas escolhas, vive através da forma como me comporto, vive através da forma como eu estou procurando caminhar e seguir e viver. Eu procuro viver conforme as pegadas de Cristo, e Cristo com isso vive em mim, se manifesta através de mim para as demais pessoas que estão à sua volta. Isso é uma condição que nós temos que buscar ao longo da vida. É uma condição que nós temos que buscar ao longo da vida. E com certeza só alcançaremos o nível máximo na etapa chamada glorificação. A glorificação é quando então o Senhor raia nas nuvens, o Senhor vier, tá certo, até nós,
para nos levar para perto de si e encontrar os seus servos esperando, aguardando-o como servos fiéis, subjugando a sua carne, né, humilhando a sua carne e se submetendo à sua palavra, à sua vontade, constantemente no dia a dia, negando a sua natureza carnal, ímpia, caída, corrompida no pecado e buscando afirmar sempre as verdades da Sagrada Escritura como dominante da sua vida, como a lei que rege toda a sua existência. Encontrando servos servindo dessa forma, estes serão então arrebatados para junto do Senhor e serão transformados, glorificados, para serem conforme a imagem do Senhor. Então aqui acerca do homem e natureza, tratamos agora num aspecto bastante geral, a antropologia de Cristo e a antropologia de Paulo. Primeiramente, tratando aqui em Romanos 8, 19 ao 20, Paulo diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à corrupção, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Paulo afirma que toda a natureza, a criação inteira, está sujeita à corruptibilidade, porque o homem ainda não se tornou incorruptível, mas se o homem, ponto culminante da criação, se tornar incorruptível, então dará a ele a natureza o poder de se tornar incorruptível. Mas para que o homem possa se libertar da corruptibilidade de seu corpo, coroa da natureza, e torná-lo incorruptível, deve seguir o mesmo caminho que o único homem incorruptível até agora seguiu: a total cristificação da natureza. Vemos que Cristo, como Deus, passou pelo processo como a gente já mencionou, passou pelo processo da kenosis, abriu mão da sua glória, mas não da sua deidade, nasceu num corpo humano, processo virginal, fecundação por meio do Espírito Santo. O mesmo Deus que gerou Adão no Éden foi o mesmo Deus que gerou o corpo de Cristo no ventre de Maria. Gerando este corpo, nele estava 100% da humanidade e 100% da deidade fundidos, né, completamente unidos, hipostaticamente unidos. Então veja, este ser foi exatamente o ser referencial para todo o processo de ascensão do homem, até a glorificação em Deus, até a presença e a perfeição diante de Deus. Então Cristo desceu até nós para fazer o caminho e deixar ele aberto para nós. Nós andamos nas pegadas dele. Nós fazemos o mesmo trajeto dele, o mesmo caminho dele, mesmo passando pela cruz. Passando pela cruz, sabemos que teremos também ressurreição. E a ressurreição em Cristo é garantida, porque ele é a primícia daqueles que dormem. Da primícia, aquele que ressuscitou e vive eternamente e está à destra de Deus. Também nós morremos para o mundo, somos crucificados, crucificamos nossa carne, consciência em pecado, e ressuscitamos em Cristo Jesus para viver eternamente com ele. E aí, passando aqui o ensino antropológico do Senhor Jesus, nas suas concepções, nas suas declarações formais, Jesus tinha pouca coisa a dizer acerca do homem, mas por suas atitudes e ações entre os homens demonstrou que considerava importante a pessoa humana. Para o Senhor Jesus, o homem não era uma simples parte da natureza, pois ele é mais precioso aos olhos de Deus do que as aves que voam e os animais do campo. A qualidade distintiva do homem é que ele é dotado de natureza espiritual, e prejudicá-lo é a pior tragédia e tolice. Veja, o homem é mais do que apenas parte da natureza. Ele tem uma alma que vem de Deus e é a sua criatura e pode tornar-se seu filho. O homem é criatura divina com o viés de tornar-se filho por adoção, né? O unigênito do Pai, que é Jesus, adota, por meio de Cristo Jesus, somos adotados por Deus para sermos também seus filhos. E aí vemos Jesus tratar o homem com este aspecto diferenciado e mostrar qual é o seu valor. Inclusive na declaração de Cristo: de que vale o homem ganhar o mundo todo, veja, todas as coisas que incluem toda a glória, toda a honra, todo o poder, todavia perder a sua alma, dar a sua alma em troca deste mundo. Ele ganha o mundo, goza os prazeres do mundo, mas perde a eternidade. Então Cristo está visualizando o âmbito da eternidade. É melhor mutilar-se, né, tirar um olho, do que com os dois ir para o inferno. É melhor tirar um pé, uma mão, do que com as duas ir para o inferno. Então ele estabelece qual é a prioridade, qual é o nível. Buscar primeiro o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não estejais solícitos pelo dia de amanhã.
Então a prioridade sempre é o homem lembrar-se do ser espiritual que está dentro de si e da eternidade que ele enfrentará pela frente. Com isso, o processo de sacrifício vicário que Cristo entregou na cruz por nós, né, quando ele disse está consumado, e todo o processo de exemplificação que ele nos deixou por meio da sua vivência, daquilo que sofreu, daquilo que padeceu, daquilo que fez por nós, e que nos mostrou então o exemplo perfeito, né? A possibilidade real de sermos filhos de Deus, a possibilidade real de andarmos nas pegadas de Cristo e nos encontrarmos com o Senhor para viver a eternidade de glória. A antropologia de Paulo, as declarações de Paulo a respeito da natureza do homem são geralmente feitas com relação à salvação, de modo que toda a sua antropologia sirva aos interesses da sua soteriologia, a doutrina da salvação. Então elas estão mescladas em Paulo, antropologia e soteriologia. Portanto, em primeiro lugar, nos seus ensinos encontramos a sua insistência em que o homem necessita da graça divina. Paulo é enfático quanto à universalidade do pecado do homem, por causa da queda de Adão. O pecado de alguma maneira obteve entrada no mundo para fazer da vida humana a espera da sua atividade. O pecado por um só homem entrou no mundo. Confira Romanos 5,12 e 1 Coríntios 15, 1 ao 2. Como consequência da transgressão de Adão, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Para ir de encontro ao homem na sua triste situação, Paulo expõe o Evangelho como justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos creiam. Romanos 3, 22 e 25. Nesse contexto, Paulo contrasta o velho homem da natureza, segundo a carne, com o novo homem da graça, que é segundo o Espírito. Ele também fala a respeito da natureza exterior do homem, que perece, da sua natureza interior, que permanece e diariamente está sendo renovada em Cristo, e do homem natural, psíquicos, e o Espírito. E em contraste com o segundo Adão, o primeiro é formado da terra, é terreno, porém o segundo é espírito vivificante. Embora o homem em seu lado terreno traga a imagem do que é terreno, ele pode, pela graça, mediante a fé, ser elevado a trazer a imagem do celestial. O homem em si mesmo é um ser moral, com um senso inato de certo e errado, ao qual Paulo se refere como sua consciência. Esta consciência, no entanto, pode perder a sensibilidade para o bem e tornar-se contaminada e cauterizada. Como o principal expositor da explicação da obra salvífica de Cristo é vida pessoal, Paulo dificilmente poderia evitar uma referência à natureza e constituições essenciais do homem. Inevitavelmente, semelhantes alusões refletem o uso de termos veterotestamentários. Ao mesmo tempo, embora ele realmente empregue suas palavras com o mesmo significado geral do Antigo Testamento, elas são aplicadas com mais precisão nas suas epístolas. Os termos mais importantes de seu vocabulário antropológico são carne, sarx, 91 vezes, que ele emprega no sentido físico e ético, espírito, pneuma, 146 vezes, para denotar o aspecto superior da natureza do homem, que se dirige a Deus. Corpo, soma, 89 vezes, mais frequentemente aplicado ao organismo humano como tal, como às vezes o aspecto carnal da natureza do homem. Alma, psique, 11 vezes, geralmente para transmitir um princípio vital do indivíduo. Paulo usa várias palavras traduzidas por mente nas versões especificando a capacidade racional nata do homem, a qual o homem natural está seriamente afetado pelo pecado. Mas a mente transformada traz a Deus a adoração aceitável, e assim o crente passa a ter a mente de Cristo. O termo coração, cardia, 52 vezes, especifica para Paulo o santuário mais íntimo da existência psíquica do homem como um todo, ou com uma ou outra das suas atividades importantes, emotiva, racional e volitiva. Às vezes Paulo contrasta esses aspectos, a carne e o espírito, o corpo e a alma, para dar a impressão de um dualismo da natureza do homem. Em outras ocasiões introduz a característica tríplice, corpo, alma e espírito,
o que levanta as perguntas sobre o homem ser considerado de modo dicotômico ou tricotômico, né? Essa pergunta que fica em aberto. O uso intercambiável dos termos espírito e alma parece confirmar o primeiro ponto de vista, ao passo que os casos que são contrastados são considerados uma prova do segundo conceito. Qualquer que seja o uso, no entanto, os dois termos se referem à natureza interna do homem, em contraste com a carne e o corpo. E aí temos a antropologia de Paulo, como é descrito aqui na imagem. O homem é um ser nobre que foi universalmente atingido pelo pecado, mas encontra salvação pela graça em Cristo Jesus. Então, em Paulo, a antropologia e a soteriologia são quase que uma coisa só, são completamente unificadas. Porque Paulo não discute nada a respeito do homem que não seja objetivando sempre falar acerca da sua queda, mas da possibilidade de salvação. Então Paulo trata do homem acerca do seu aspecto de nobreza, como um ser que tem senso de moralidade, de ética, todavia não consegue alcançar a perfeição por meio do seu senso natural, uma vez que está contaminado pelo pecado, mas pode então, a partir da aceitação de Cristo Jesus e da submissão a Ele, andar agora conforme Cristo, tá certo? Aqueles que estão em Cristo são nova criatura e não tem condenação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a vontade da carne, mas segundo a lei do Espírito. Então veja, Paulo trata sempre esse homem como um ser que tem a sua nobreza intrínseca, que é deturpada por causa do pecado que está nele, que luta contra a sua afirmação moral e ética, mas que pode, se submetido, se esse corpo, essa psique submetida ao Espírito, submetida a Cristo, pode então alcançar a salvação do Senhor Jesus por meio da graça, não de méritos. Nenhum mérito, nenhuma lei, nenhuma obra que o homem possa fazer para salvar-se, mas a aceitação da salvação através de Cristo Jesus. Então a antropologia de Paulo sempre objetivando alcançar o plano soteriológico, o plano da salvação em Cristo Jesus. Fechando agora, conceitos antropológicos do Novo Testamento. O restante do Novo Testamento, em suas alusões à natureza e às partes constituintes do homem, está em concordância geral com o ensino de Jesus e de Paulo. Nos escritos joaninos, a estimativa do homem é centralizada em Jesus Cristo, como o verdadeiro homem, como aquilo que o homem pode vir a ser em relação a ele. Embora João comece o Evangelho asseverando a eterna divindade de Cristo como Filho de Deus, ele declara de maneira mais decidida a humanidade do Verbo feito carne. Jesus fez tudo quanto é apropriado a um homem, foi tudo quanto Deus pretendia que o homem fosse. O que as pessoas viam era um homem chamado Jesus. João 9:11, 19:15. Tornando-se como padrão a perfeita humanidade do Senhor Jesus, a dignidade de todo homem deve ser avaliada. Ao se unir com o homem, o Filho de Deus tornou claro para sempre que ser uma pessoa humana não é uma condição de pouco valor. Ele, pois, tomou sobre si tudo quanto é propriamente humano, a fim de restaurar o homem à sua filiação com Deus. Este também é o tema da Epístola aos Hebreus. Tiago também declara que o homem é criado à semelhança, homoiose, a semelhança de Deus, conforme a Epístola de Tiago 3:9. E assim, encerramos dizendo que a perspectiva bíblica sobre o homem, diferentemente do gnosticismo apresentado atrás, falando acerca de pré-existência da alma, ela não olha para o corpo humano como inerentemente mal, mas olha para o corpo humano como afetado pelo pecado. Todavia, este corpo afetado pelo pecado, se submetido a Cristo Jesus, como na abordagem de Paulo e de outros autores do Novo Testamento, ele se torna o templo do Espírito. Sendo o templo do Espírito, sendo morada do Espírito de Deus, ele pode ser santificado. Se santificado, ele é consagrado a Deus. Então a antropologia bíblica visa a evolução do homem, o fortalecimento desse ser espiritual, a união total com Deus através da fé, a fé sobrenatural que coloca ele em contato, em relacionamento com Deus, a justificação, regeneração, santificação, perdão de seus pecados, transformação da sua vida, consagração total a Deus, para então poder viver plenamente a sua vida diante de Deus. Curado de todo mal, protegido de toda influência nociva e vivendo agora uma vida em perfeição de acordo com a vontade de Deus e para a sua glória. O objetivo do ser humano, criado por Deus, planejado, projetado por Deus, colocado
por Deus, a natureza como coroa de toda a criação, era viver para a honra e a glória do nome do Senhor.